Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós daremos início, então, em 2 minutos, estamos só aguardando as pessoas acabarem de chegar e ingressar na nossa sala. Daqui a pouco começamos, mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bom ter vocês todos aqui nessa live muito importante sobre gestão de custos. Este evento é promovido pela parceria Qualifica SUS, formada por 8 empresas com expertise no mercado de saúde nas mais diversas frentes de atuação. O nosso maior objetivo é apoiar os hospitais a cumprirem 100% dos requisitos do Otimiza SUS. E alguns dos hospitais já estão conosco, como o Hospital Evangélico, aqui de Belo Horizonte, e o Hospital Regional do Sul de Minas. Se o seu hospital ainda não conhece nossas soluções, basta acessar o nosso site e entrar em contato. www.qualificasus.com.br. Repetindo, www.qualificasus.com.br. Também colocaremos no chat o nosso e-mail e telefone. Hoje, o nosso foco é no eixo 2 do Otimiza SUS, que é gestão de custos. E para tratar esse tema de extrema importância, nós trouxemos um especialista no assunto, Eduardo Luiz Agostini, da Planiza, uma das empresas parceiras do Qualifica SUS. Estão conosco também a Fabiana Ferreira Goulart e a Caroline Galdino, da área de desenvolvimento de negócios da Planiza, e que estão aqui para nos auxiliar, pois, como diz o Agostini, elas são o braço direito e esquerdo dele. Então, bem-vindas também. Bom, Agostini é administrador de empresas e, por 12 anos, atuou como auditor consultor na Pricewaterhouse e Moore Stephens, auditores e consultores com foco em entidades de saúde e educação privadas e governamentais, atuando nas áreas de administração hospitalar, controladoria, organização e auditoria. Também foi diretor administrativo e financeiro por 5 anos em hospitais do estado de São Paulo e há 12 anos atua na Planiza, nos últimos 6 anos como diretor de desenvolvimento de negócios. Então, Agostini, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Olá, Márcia, bom dia a todas e a todos que nos ouvem. Márcia, primeiro agradecer o convite do grupo e de todos, realmente é uma matéria muito importante, né? Então, queria agradecer o convite e agradecer a audiência, né, que está subindo aqui. É incrível isso, porque diante de tudo que você falou, as pessoas devem achar que eu tenho 100 anos, né? Porque fui somando as datas. Eu não tenho ainda 100 anos, gente, mas já tenho uma certa idade muito desse tempo, Márcia, muito envolvido com a questão de controle.
com a questão de informação, né? Então, isso é o fundamental. E esse dia aqui, que é mais um bate-papo entre a gente conversou um pouquinho, né? E estamos aqui com o meu time para que nos auxilie, aí tendo algumas telas para apresentar. Sempre bom mostrar exemplos da realidade, né? Porque eu vivo essa realidade, como você falou, há muitos anos em hospitais e agora na área de controle, em especial na questão de gestão de custos. Então, só um agradecimento a você, a equipe aí do Qualifica. Estamos à disposição para conversar, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco desse mundo que parece uma coisa cinzenta de gestão de custos, de uma área de saúde que é tão difícil, tão complexa, mas é possível. Vamos lá. Tá certo. Bom, nós é que agradecemos a sua presença conosco, a sua disponibilidade, exatamente em colocar luz nessa área que parece tão cinzenta. E parece realmente, porque assim que nós abrimos as inscrições, várias perguntas já chegaram, né? Inclusive, como você mesmo citou, nós ontem já batemos um papo rápido, falamos um pouco sobre o tema, e as inscrições, as perguntas que chegaram durante a inscrição e outras que já chegaram depois também. Então, foi interessante para a gente observar que ainda surgem muitas dúvidas básicas e importantes sobre gestão de custos. Então, vamos começar explicando, afinal, o que é gestão de custos. Márcia, como você falou, já estou há muito tempo nesse assunto, né, e vivi alguns anos de experiência em entidades filantrópicas. Eu acho que parte da nossa audiência aqui, se não a parte importante da nossa audiência são os filantrópicos, e eu vivi durante alguns anos na minha vida como diretor da área filantrópica. Então, eu tenho sangue filantrópico na veia. E quando entra, é uma loucura, porque realmente os filantrópicos têm uma importância extremamente significativa na área de saúde brasileira, né? Sabemos que dos 6.400 hospitais, aproximadamente isso, veja quantos, né, Márcio? Hospitais no Brasil. Metade disso, um pouco mais, são de pequeno porte, mas que estão na maioria dos municípios menores de 100 mil habitantes, por exemplo, pelo menos tem uma Santa Casa, e às vezes de pequeno porte. E ela vive o mesmo problema, né? Aquela mesma rotina de saber quanto é o custo, saber apurar o seu custo. Então, primeiro, Márcia, se a gente puder falar de gestão de custo, é bom a gente dar uma aberturinha nisso, para a gente entender que a gestão de custo só é possível, Márcia, e todos que nos ouvem, se eu tiver uma adequada apuração de custos, né? Muito bem feita, de maneira padronizada, de maneira sistêmica e com conhecimento, né? Porque, veja, para eu fazer gestão, eu preciso calcular, Márcia, e, portanto, aí poder controlar para fazer gestão. E tem sites, Márcia, que podem me mostrar que o meu custo pode dar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas para que eu tenha certeza disso, eu preciso ter, primeiro, um cálculo, uma implantação, é o primeiro passo da questão do custo, muito bem colocado nas entidades de saúde. E veja, Márcia, talvez, e a gente comentou um pouquinho antes, a área de saúde seja, das áreas de serviço, vamos colocar assim, uma das mais, se não a mais complexa. Porque nós temos, dentro do hospital, o paciente, o médico, um hotel, uma lavanderia, um restaurante, e tudo isso contornando a questão de salvar vidas, de melhorar a saúde das pessoas. Então, eu lembro do nosso professor Afonso de Matos, que é o homem da gestão de custos no Brasil, que nos deixou, é o dono da Planisa, fundador da Planisa, nos deixou há 4 anos atrás, mas que fala que é um ambiente mais complexo, porque cada paciente, e o foco tem que ser, no final das coisas, Márcio, das contas, Márcio, o foco tem que ser no paciente. E ele é um ser individualizado. Cada ser humano, mesmo que vá fazer um procedimento simples ou semelhante, uma colestectomia, uma apendicectomia, que são simples, cada paciente é um paciente diferente. Então, nós temos que tratar, veja como nós estamos num cenário onde eu tenho diferentes produtos, digamos assim, para atender diferentes pacientes. Então, antes de tudo, a gestão de custos é
quando a gente abre, né, a gente tem que ter um cálculo muito bem feito, Márcia, de maneira padronizada, e é aí que está o segredo, né? Padronizar os critérios de rateio, tem custos fixos, variáveis, nós vamos falar isso depois, diretos e indiretos, mas se eu não tiver isso, Márcia, muito bem implantado no meu hospital, de pequeno, médio, grande porte, eu não consigo ter informação de maneira correta. E para eu fazer gestão, eu tenho que ter informação correta. Se eu não tiver informação, Márcia, eu não consigo fazer gestão. Eu tenho uma desinformação. E eu posso prejudicar ainda mais a tomada de decisão se eu não tiver uma gestão de custo ou um modelo de custo bem implementado, custo por absorção, são alguns, mas vamos dedicar na questão do custo por absorção, absorve todos os custos do hospital, por isso que chama custo de absorção, eu costumo chamar de esponjinha, ele absorve tudo, para que a gente possa saber exatamente quanto custa um paciente deitado no leito. E, Márcia, faz necessário algumas colocações e até uma provocação em relação às perguntas. A pergunta que você me fez. E é uma pergunta que eu sempre faço para os hospitais. Quanto, por exemplo, a audiência que está nos escutando aqui, muita gente, você pergunte para o seu hospital, quanto é o custo de um procedimento simples, Márcia, de uma colestectomia, né? Eu sei responder. Eu sei responder por que o custo de uma colestectomia pode variar de, por exemplo, 2.000 a 20 mil reais. Eu sei dizer por quê, eu sei analisar. Por que o custo de uma UTI é tanto e no outro é tanto? Eu sei responder, Márcia. Então, eu quero deixar essa interrogação de maneira muito assim forte para os hospitais. Eu sei responder com celeridade e com objetividade que o meu custo é X. A minha resposta, normalmente, e o que eu escuto, normalmente, aqui a gente não consegue ver o semblante das pessoas e a resposta das pessoas, mas às vezes não tem resposta, é um grande silêncio. E isso, para mim, é um sinal de que este é um problema que nós temos que tratar com muito mais objetividade, né? Com muito mais força e empenho. Então, eu deixo aqui, nessa questão, você me falou o que é gestão de custos e tal, é uma ferramenta para melhor gerir o meu hospital, não só o hospital, mas se a gente for falar de custo da nossa casa, mas aqui, o custo do hospital é uma ferramenta padronizada, sistêmica, um formato que me ajuda a apurar o custo, saber como está meu custo, né? E, se possível, conseguir comparar com outros semelhantes na medida que o custo possa ter sido implantado nesses hospitais de maneira padronizada. Então, eu queria deixar essa minha colocação inicial e esse meu desafio, essa minha pergunta, sabe, Márcia? Você sabe mesmo, gente? Olhe para o seu hospital. Entenda, você é o gestor de custo. Faça essas perguntas. Eu consigo ter certeza de responder qual é o custo de um paciente deitado no leito de UTI, de um raio-x, coisa simples, de uma colestectomia, procedimento simples, um custo total, quanto que é custo variável, quanto é custo fixo. Se pergunte. O que eu posso dizer para vocês é que a Planisa hoje já trabalhou em centenas e centenas de hospitais, nós estamos chegando a quase 1.000 hospitais nesses 34 anos, hoje nós temos 350 hospitais operando conosco. Posso garantir para vocês que, se vocês responderem essa pergunta de maneira assertiva, mas com verdade, sabe, gente? Com verdade, vocês vão estar num seleto grupo, talvez de 10, um pouco mais, um pouco menos, 10% do total dos hospitais do Brasil, 6.400 hospitais. Veja qual é o tamanho da brincadeira, Márcia. É isso. Realmente. Então, ou seja, primeira coisa, então, apurar os dados corretamente, porque sem os dados corretos, impossível fazer a gestão. Não é isso? Não tem como, né? Quem não apura, quem não calcula, não controla e não toma ação. Todo mundo sabe, é um princípio de administração, mas é isso, é certeza.
É, básico primeiro. Bom, então agora, como você já mencionou um pouco nessa sua resposta, explica para a gente a diferença entre custo fixo e variável, pagamento, investimento, prejuízo. Prejuízo, né? Prejuízo é um problema. Mas, assim, eu vou pedir para a Carol até colocar tem uma tela, a gente Certo. pode colocar ali o que é custo fixo, variável, um pouquinho, acho que é o slide número 5, 5, Carolzinha, 5, 100, isso. Coloca aí para a gente, tira esse gráfico, que esse gráfico é muito importante, mas ele ajuda a gente a... Pode seguir. Vamos lá. Pode seguir, Carol. Então, Márcia, volta um, Carolzinha, e está ótimo. Então, gente, vamos entender o seguinte, um hospital, na verdade, no custo, né? Agora estamos focados em hospitais. O custo fixo, e ele é extremamente importante no ambiente hospitalar, é tudo aquilo que você tem, todos os custos que eles existem, e que permanecem constantes, independente do número de pessoas que você vai atender, Márcia. Isso, ele é fixo. Portanto, mão de obra é fixa. Então, se você atender um paciente ou dois, ou nem milhares ou nenhum, o custo é fixo, né? E aí a gente tem alguns exemplos, mão de obra. Mão de obra é extremamente relevante, né? Vamos lembrar agora de uma situação que está ocorrendo da questão da enfermagem, né? Do piso da enfermagem, que ele tem um impacto importante, principalmente no custo fixo. Todos devem estar acompanhando o que está acontecendo, ele tem um impacto extremamente importante. Tá? Então, o custo fixo, eu diria que para quem está iniciando em custo, talvez seja um dos principais alvos para a gente olhar. Tá? Custo variável, Márcio, e todos, está muito ligado à questão daqueles custos que estão ligados à quantidade de pessoas que eu atendo. Por isso que ele é variável. Então, MAT/médio, ou materiais e medicamentos. Quanto mais eu tenho de gente para atender, mais eu gasto em medicamentos. Eu gosto de ser bastante simplista nesse caso, ou simples, simplista é um outro nome, simples, mas é isso, não tem dificuldade, né? Então, custo fixo e custo variável. E nós vamos ver que o custo fixo tem uma importância em termos de tamanho de custo, no custo total, que nós estamos falando embaixo, muito importante. Tá? E a receita total também é importante, depois eu explico mais algumas coisas, como você me perguntou, de pagamento, que é importante. Agora, deixa eu mostrar uma coisa, como é importante a gente olhar para custo fixo e variável, nesse gráfico que vai vir agora. Por favor, dá um cliquezinho aí para a gente. Note, isso também é muito fácil de entender, mas note ali no custo variável, no custo fixo, que é a primeira barra, retinha ali embaixo, ali na casa do 2.000, independente da produção, e aqui a gente tem um gráfico com essa característica, ele se mantém. Então, no ambiente que eu tenho um grande hospital com grande custo fixo, se eu não tiver gente, o meu custo fixo permanece e ele não será diluído, Márcio. Né? O custo variável, ele vai acontecendo e aumentando, o azul mais clarinho, na medida da produção, na medida de quem eu atendo, na medida do número de exames, dos pacientes atendidos na UTI. Você olha aqui para o hospital, mas pode olhar aqui para um centro de custo, UTI, centro clínico, maternidade, enfim. E aí eu tenho a receita total, que todo mundo fica preocupado com isso, que ela tem que ser maiores que esse. Este é um gráfico do mundo ideal. Mas a gente sabe que essa receita total, muitas vezes, não está ali em cima, está mais para baixo. E se ela tiver, senhores e senhoras, abaixo do custo fixo, nós temos um problemão. Um problemão. Porque eu tenho um problema operacional grave. Tá? Então, só para deixar essas coisas colocadas. E aí, Márcia, você me perguntou a questão de pagamento, né? O que é pagamento, afinal? Custo, Agostini, não. Pagamento é uma coisa, custo é outra. O custo não leva em conta, Márcia, quando eu vou pagar. O custo leva em conta a utilização do recurso.
recurso material, recurso físico de mão de obra. Então, eu tenho que colocar como custo. Nós chamamos de competência, tá, Márcia? O pagamento não tem nada a ver, o desembolso, o caixa, né? Às vezes você já consumiu um medicamento, Márcia, mas não pagou aquele medicamento, né? Vamos fazer um exemplo aqui para que todos entendam. Nós vamos lá no supermercado, Márcia, para encher lá o nosso freezer. Encher o freezer é um certo exagero, mas colocar nossas coisas na despensa. Nós vamos lá, pagamos com cartão de crédito, digamos, todo mundo usa esse cartão de crédito, vou pagar aqui 20 dias ou 30 dias, chegar lá com arroz e feijão, o custo vai acontecer quando eu consumir aquele material. Quando eu tirar da despensa, Márcia, e colocar na panela, e colocar para a galera comer, se alimentar. Então, vamos entender, pagamento é uma outra questão, é caixa, né? Desembolso, isso é uma outra questão. Então, eu espero ter respondido a questão do pagamento, sempre na perspectiva de entender a diferença do custo. Investimento, Márcia, as pessoas também confundem. Porque, note, eu quero investir num novo serviço no meu hospital. Eu quero comprar um tomógrafo, eu quero pôr mais leitos hospitalares, né? Quero construir uma nova UTI. Como é que é isso no custo, Agostinho? Um investimento, o que eu pago por isso não é custo. O custo do investimento se dá na medida que eu vou utilizando o investimento que eu fiz, Márcio. Neste caso, que eu vá utilizando o tomógrafo, que eu vá utilizando os leitos, né? E isso se dá por algumas métricas, tá? Que a gente chama de depreciação ou utilização do bem. Então, quando eu falo em investimento, olhando para a relação do custo, eu tenho que entender que o que entra no custo é a medida da utilização daquilo que eu investi, e não o valor de investimento. Tá? Em algum momento, todo aquele investimento que eu fiz, ele vai ser utilizado, e aí digamos que todo o custo seja incorporado pela métrica da depreciação ao meu custo. Então, esses são um pouco as diferenças, e talvez isso tenha surgido de alguma pergunta, né, Márcia? Eu espero que eu tenha respondido e fico sempre à disposição para responder. Eu tento ser, assim, bastante simples e didático para que as ótimo. pessoas Inclusive, as possam analogias entender. são boas. São boas, né? Uma Mas é analogia isso. do supermercado. Essa do supermercado é uma boa. A gente usa isso nos nossos EADs e tal. É simples, mas as pessoas entendem, né? Então, por isso que eu digo, Márcia, é o seguinte. Às vezes eu tenho muito estoque no hospital, muito estoque, né? E se eu não tomar muito cuidado com isso, eu compro estoque, às vezes de maneira exagerada, né? Porque eu não tenho exatamente muito bem o meu processo qualificado na compra de estoque, na compra de material, coloco lá e coloco o material para 3 meses, por exemplo, o que é um exagero. E pago com 30 dias. Então, veja, eu não utilizei, portanto, eu não tive o custo, mas já paguei em 30 dias. Então, note como, isso é só um exemplo, irmãos, como olhar para o processo de gestão de compras e suprimentos é tão importante e o reflexo, claro, que ele causa nos nossos custos. E outros tantos que depois talvez eu tenha oportunidade de falar para vocês, eu separei alguns, este é um deles, tá, Márcia? Espero ter respondido. Tá certo. São diferenças sutis, mas que tem que modifica completamente a gestão, né? Fundamentais. Você falou até uma coisa, independentemente, você tem o custo fixo, que é independente da quantidade de gente, de paciente que entrou e saiu, né? Ou seja, para poder, então, administrar e gerir, o hospital precisa ter boa ocupação para prosperar, certo? Claro. E o que então é considerado uma boa ocupação? Ter boa ocupação, o que é isso? Vamos entender. E aí eu vou manter a ideia do custo fixo, para que a gente lembre dele. E aí, Carol, por favor, avança um pouquinho para mim, para eu mostrar para vocês, dando de novo um exemplo. Mais um, Carol, por favor. Dando um exemplo aqui
dessa questão do custo fixo e variável, tá, Márcia? Isso aqui é um exemplo real que eu peguei há 2 dias atrás, tá? Numa plataforma que nós usamos, que é o KPH, Key Performance Indicator, e o Hzinho de Health, de saúde, que nós usamos na planilha. Eu fiz um recorte aqui, Márcia, de 30 hospitais sem fins lucrativos. 30. Estou falando num recorte importante, né? E o que ele me trouxe? Eu perguntei para ele assim, lá para o nosso sistema. O nosso sistema, me traga aí hospitais filantrópicos, 30, de um período agora recente, acho que segundo semestre de 2022, e me diga quanto é variável e quanto é fixo dos custos totais. Ele me deu esta resposta, Márcia. Note que 60 e pouquinho mais, é custo fixo. Portanto, ele existe independente de eu ter pessoas para atender. Ok? Olha o tamanho da brincadeira. Tá bom? E essa é uma outra pergunta que eu faço. Você, no seu hospital, sabe exatamente qual é o tamanho dessa parcela? É fundamental saber isso. Tá? Consegue se comparar com outras unidades para saber se a sua quantidade de custo fixo e variável não estão tão diferentes das outras unidades? Aqui eu juntei 30 unidades, aqui é no Brasil todo, se eu não me engano. Tá bom? E aí, Márcia, como é que eu faço para... o que pode me ajudar a diluir esse custo fixo, portanto? É a ocupação do meu hospital. Tá bom? Carol, coloca mais um gráfico aí para a gente. Tá? E aí eu fiz uma outra visão aqui, Márcia, porque é sempre legal trazer dados reais. Tá? Eu peguei aqui olhando para o centro cirúrgico. Márcia, o centro cirúrgico, nos hospitais, é o departamento ou centro de custo mais oneroso, mais custoso. Ele está no top 3 de todos os hospitais, dos mais de 300 unidades de saúde que a Planisa tem no seu banco de dados. Tá? E eu fui lá e pedi para ele me trazer 12 blocos de centro cirúrgico de diferentes unidades no Brasil. Tá? E perguntei para ele assim, traga aí para mim, por favor, qual é o custo da hora, de uma hora, Márcia, de um paciente no centro cirúrgico, numa ocupação real nessas 12 unidades. Tá bem? Aí ele trouxe a primeira linha ali, ó, ocupação real, 1.381, 1.380 e 99. Esses 12 hospitais do recorte que eu fiz têm uma ocupação do centro cirúrgico de apenas 42%. 42% mesmo. Né? Eu tenho 100% de capacidade instalada não, capacidade operacional. Capacidade instalada é uma coisa, capacidade operacional é outra, é a possibilidade de utilizar aquela capacidade. 42%, Márcio. Ou seja, é baixo, Márcio. Eu estou tendo, ou seja, 1.380. Aí eu simulei, Márcio, fiz uma simulação, melhorei um pouquinho a ocupação, levei para 60. Note o que aconteceu com o custo médio da hora cirúrgica. Caiu 200 e tantos reais. Então, veja como é importante. E aqui, Márcia, eu usei um exemplo do centro cirúrgico, mas eu poderia usar um exemplo do meu raio-x, da minha tomografia, da minha unidade de internação clínica, enfim, todos os centros de custo que a gente chama de produtivos, aqueles que põem a mão no paciente. Né? É uma forma de dizer, eu tenho centros de custos produtivos, auxiliares e administrativos. Produtivos são aqueles que põem a mão no paciente. Note como é importante eu ocupar bem a minha instalação. Então, Márcia, veja como é relativo à questão da ocupação, porque eu tenho hospitais de pequeno porte, de grande porte, de médio porte, com diferente mix de atendimento. Por isso que eu peguei aqui um mix mais, um recorte importante quanto o centro cirúrgico. Importantíssimo. Né? De novo, o dos mais caros que tem dentro do hospital. Notem, gente, como se preocupar com a ocupação, se preocupar com a utilização do meu custo fixo é fundamental. Eu não posso ter, não é que eu não posso,
que às vezes não está na minha mão, né, Márcia? Mas ter uma ocupação pequena no hospital é um problema gravíssimo. E, às vezes, e vamos lembrar que, no Brasil, nesses 6.400 hospitais, muitos têm ocupação ainda inferior a 42%. No nosso benchmark, Márcia, de mais de 300 unidades de saúde, quando eu olho para centro cirúrgico, ele tem essa questão aqui, 38, 39, 40, 41, alguns um pouco mais, outros ainda menos, principalmente os de pequeno porte, Márcia. E aí o problema é ainda maior. Então, veja como essa questão da ocupação, Márcia, é fundamental. Márcia e todos que nos ouvem, é fundamental para que a gente olhe como gestor para isso. Né? Como eu posso melhorar o meu hospital? Às vezes eu tenho que diminuir o tamanho. Ou eu tenho que entender se cada linha dos meus custos fixos, e aí eu só posso entender depois que eu tenho a informação, Márcia, e vou fazer gestão, se cada uma das minhas linhas ela está adequada ao mercado. E se eu tiver alguma forma de comparar, de fazer comparabilidade com outros semelhantes, e é esta outra cereja do bolo, da questão de gestão de custos implantada de maneira padronizada e sistêmica, que é fundamental para eu poder responder essas perguntas e falar assim, aqui eu posso ter uma oportunidade. Se eu levantar de 42 para 50, vai melhorar o meu valor, meu custo, e eu posso ter mais, entre aspas, ganho. A minha margem de ganho melhora, Márcia, já que o SUS, por exemplo, me remunera de maneira fixa. Né? A iniciativa privada hoje fala em pacotes, que também remunera de maneira fixa. E só mais um exemplo, Márcia, eu começo a me empolgar, porque eu adoro isso. Só mais um exemplo. Veja, os hospitais atendem o SUS, muitos também atendem a planos de saúde, né? Isso, e alguns até particulares. Ainda existe no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, um percentual de particulares, por incrível que pareça. E aí o hospital faz um pacote, ou seja, olha, eu vou fazer para você uma colestectomia que vai custar R$3.000. Né? Aí ele fala assim, ok. A minha pergunta é, esse pacote, esse valor de R$3.000, cobre o custo fixo? Cobre o custo variável? Você tem certeza disso? Agora é aquela hora que todo mundo se cala e começa e faz aquele cri-cri-cri na cabeça. Você tem certeza disso? Não tem certeza na maioria dos casos. Então, o que você está fazendo, minha gente, meus queridos amigos? O que nós estamos fazendo não é um pacote para ter resultado. É um embrulho. Um embrulho que eu costumo brincar imagina que você comprou alguma coisa na internet, chega para você um embrulho, você comprou um computador e chega um tijolo dentro. Então, você tem um embrulho, você desembrulha e tem uma surpresa negativa. É um Kinder Ovo com um bichinho ruim dentro. Então, veja como a questão de saber o custo fixo, variável, entender se eu estou tendo margem para fazer composição, ou pagar ou no SUS, já que é custo fixo, o custo, normalmente a receita é fixa, pacotes também é fixo. Será que eu estou tendo algum lucro ou prejuízo? Nós sabemos que o SUS remunera muito pouco, provavelmente eu tenho prejuízo. Mas quando temos a oportunidade, Márcia, de levar isso para o privado, muitas vezes eu faço um pacote que me dá prejuízo. No Brasil, tem uma frase, Márcia, gente, que todo mundo diz, a gente não sabe exatamente de quem é, que diz que a saúde não tem preço. Certo? Não tem preço. A saúde não tem preço, mas tem custo. Qual é o custo? A Planisa ajuda a determinar. Mas a gente prefere dizer aqui com a gente que, na realidade, no Brasil, que a saúde tem é preço. É um preço que colocam, mas que não sabe se ele cobre o custo ou não. Então, me alonguei aqui, perdão. Tá. Mas, então, você até lá no início chegou a comentar que para o hospital começar a realizar uma gestão de curso, o primeiro passo seria exatamente esse levantamento da informação, não é isso? Levantamento dos dados. E aí eu vou entrar com uma pergunta que chegou para a gente agora pelo chat,
do Hospital Público Regional Betim. Ele diz o seguinte: como fazer esse levantamento de custos menos moroso no serviço público? Muito. Note, quando a gente fala de serviço público, e eu quero aqui dizer para vocês que eu tenho exemplos na Planisa de grandes instituições públicas. O HC, por exemplo, é o nosso cliente. O HC, gente. Né? Temos outros serviços públicos. Eu estou em Goiás hoje, aqui em Aparecida de Goiânia. Né? Então, não é simples fazer isso no serviço público, porque muitas vezes o serviço público... Primeiro, gente, nós vamos ter que entender que muitas dessas informações dependem de rotinas, claro, assistenciais. Né? E as pessoas da assistência, muitas vezes não têm tempo para se dedicar a determinadas coisas. Elas têm que focar no paciente. Está errado? Não está errado. Né? Mas nós temos que mostrar para essas pessoas que a gestão de custo é tão importante na medida de garantir, por exemplo, empregos, de garantir sustentabilidade de onde eu trabalho, de garantir a sustentabilidade e, na realidade, mais, de garantir um bom cuidado para o paciente. Só que isso tudo, alguém tem que pagar. Então, o que eu costumo dizer, Márcia, é que a implantação, que não é uma coisa simples, a quem nos perguntou, que é do Hospital de Betim, fazer a implantação não é uma coisa simples. É quase um processo estratégico, quase um planejamento estratégico, onde nós precisamos envolver todas as partes, desde o pessoal da lavanderia, Márcia, o pessoal do SND, Serviço de Nutrição e Dietética, todos para entender que cada movimento que ele faz é fundamental para que a gente possa, então, apurar o custo e poder mostrar a sustentabilidade ou a viabilidade, ou ponto de equilíbrio, ou quanto tem de prejuízo, ou quanto custa aquilo que eu estou prestando para a população. E aí a população, quando a gente fala população, parece que é um negócio longe, né? Mas não é, sou eu, é você, é sua mãe, seu filho, que estão no hospital, infelizmente foram para lá. Não é simples implantar, mas nós temos sucesso em implantar, porque nós temos um método de implantar que passa, nós que eu digo a Planisa, e todo mundo sabe disso, nós temos um método de implantar que se aproxima muito de quem gera a informação, Márcia, porque eles são os geradores do dado que vira informação. Onde está o custo, Márcia? Não está na pessoa que calcula o custo lá no escritório com ar-condicionado. Ali é um cálculo. O custo se dá lá no chão de fábrica, no corredor do hospital. Então, nós temos que envolver, para melhorar a celeridade do processo, Betim, nós temos que tentar envolver todos. Não é simples esse processo. E como deixá-los bastante envolvidos e recompensados? Vai dar trabalho, mas mostre o resultado na sequência. Porque aí você vai ter a pessoa, vai mostrar, olha, o teu trabalho, lavanderia, foi fundamental. E na hora de discutir o custo, Márcia, porque o custo variou ou não, aumentou, diminuiu, não sou eu, o burocrata, que vou saber dizer. Quem vai saber dizer é o doutor do centro cirúrgico, é a enfermagem no centro cirúrgico, é o pessoal da lavanderia. Eles que vão dar insights para a gente melhorar o custo. Quando eu faço isso e eu tenho essa troca, a possibilidade de implantar se torna mais fácil. É normal que nos órgãos públicos, nos hospitais públicos, seja um pouco mais moroso. Mas com essa pega, a gente consegue fazer. Eu tenho vários exemplos onde a gente faz isso e temos sucesso. Envolver todo mundo e colocar nas mãos deles. Olha, a responsabilidade do nosso resultado do hospital também está nas suas mãos, né? Sim, sim. E aí o gestor, Márcia, se você me permitir, e nós temos exemplos agora recentes, o gestor público, que é quem paga, né? Na realidade, quem paga a saúde, gente, é o gestor público, o gestor privado, os planos de saúde, mas no final das contas, quem paga somos nós, né? Somos nós que pagamos essa brincadeira. Mas o gestor lá, que é o mandatário, o distribuidor, entre aspas, dos recursos do dinheiro, público e privado, ele também tem que se envolver nesse processo, instituir métricas para que o hospital possa ser remunerado de maneira mais assertiva e de maneira mais correta. Hoje já existem iniciativas do governo do estado de Minas Gerais. Essa iniciativa é muito interessante. Aliás, parabéns, porque é extremamente interessante.
Espero que isso depois desemboque na possibilidade de um modelo de remuneração para os hospitais mais adequado, a exemplo do que está acontecendo já, Márcia, no estado do Espírito Santo, com 15 ou 16 hospitais filantrópicos sendo remunerados pelo governo do estado, contratados pelo governo do estado, no modelo de contratualização, onde as métricas são DRG, muitas, e custo atrelado. Ou seja, pagar realmente por complexidade, por quem faz mais e melhor e, portanto, gasta mais. Ou gasta melhor, ou gasta melhor. Tá. Pois não. Agora, então, vamos entrar aqui no Otimiza SUS mesmo, né? Como o hospital contemplado no projeto Otimiza SUS pode utilizar o recurso disponível para iniciar a gestão de custos? Tá, ótimo. Eu tenho uma telinha, Carol, se você puder ir para a gente lá na... Se eu não me engano, depois a gente passa por aqui, pode ir um pouquinho, pode ir, por favor. Aí, ó, vamos parar aqui, porque no Qualifica SUS, né, tem um eixo, Márcia, são 2 eixos. Tem um eixo que fala da questão do grupo de diagnósticos, né, do DRG, e tem o eixo que fala da gestão de custos. Né? E, de novo, a gestão de custos tem que passar por todo esse processo que eu falei para vocês. Quando a gente notou isso, Márcia, o que a gente concluiu? E alguns hospitais que a gente já está presentes em Minas Gerais, o Hospital Evangélico, por exemplo, a Fundação Francisco Xavier, o hospital a Santa Casa de Belo Horizonte, esses já estão conosco há algum tempo. Santa Casa de Juiz de Fora, não é a Santa Casa, mas Juiz de Fora tem hospital, Hospital de São João del Rei, enfim. O que eu notei aqui, Márcia, é que nós tínhamos uma grande oportunidade com um recurso disponível para que instalasse no hospital, para que implantasse no hospital o conceito de apuração de custo de maneira sistêmica, padronizada, né? E que aquilo poderia nos gerar, e quando eu digo nos gerar, gerar para o hospital um modelo que ele possa se debruçar e fazer gestão. Então, nesse caso aqui, né, da portaria e do eixo 2, o que a gente viu? Que era uma grande oportunidade, com recurso disponível, para que o hospital contratasse uma consultoria, para que pudesse implementar um modelo de gestão de custo padronizado e sistêmico. Eu vou sempre responder isso, porque o padronizado é fundamental, porque você pode ter um custo implantado que não está padronizado e ele não te dá informações suficientes para você gerir. O que nós queremos oferecer com isso? Os planetas se alinharam, Márcia. Existe recurso, existe disponibilidade de um grupo de empresas que está se dispondo a isso, nesse caso aqui, da gestão de custo, a Planisa, que faz isso há 34 anos. Nós fizemos um modelo de implantação mais rápida, né? No início da discussão desse projeto, era até dezembro de 2022, conforme está aí, isso não é mais possível, mas nós estamos fazendo essa implantação de 4 a 6 meses para ter tudo isso e você poder fazer gestão. Tá? Então, realmente, e nós fizemos um modelo, Márcia, mais econômico, com visitas presenciais e híbridas à distância. A pandemia nos ensinou isso, viu, Márcia? Também trabalhar à distância, com o mesmo ou com mais produtividade, às vezes. Então, é isso que a gente está oferecendo nesse momento. A possibilidade de você, hospital, implantar no seu hospital o modelo, a apuração de custo de maneira sistêmica e padronizada. Num grupo, você poder, hospital, ter no seu hospital informações para você fazer gestão e poder, por exemplo, se comparar com um grupo do seu estado, da região ou do Brasil, porque a nossa plataforma oferece isso, depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui eu queria, antes de ir lá, só mostrar uma coisa, Márcio, ou falar de uma coisa. O governo federal tem um programa que chama que é o PN, o Programa Nacional de Gestão de Custos, que é um modelo de custo por absorção. Eles têm um modelo, eu conheço o modelo, nós da Planisa conhecemos muito bem esse modelo, mas esse modelo, onde, neste caso, você é obrigado, claro, a gerar informações para colocar nesse modelo, Márcia,
Isso faz parte, inclusive, para você receber o recurso. Então, esse modelo, que é um sistema, é um painel disponível, você vai pegar informações suas e digitar lá. Mas ele vai, essa informação, e eu não sei se volta. Até onde eu conheço, talvez não volte. Então, a minha pergunta é, isso serve para mim fazer gestão do meu hospital? Talvez não. Então, nesse momento, se eu tenho recurso para implantar o modelo de gestão, e é isso que se quer a portaria, é isso que se quer os requisitos do CIB, que você, hospital, implante o modelo de gestão e faça uma informação para eles, ótimo. Então, nós estamos levando para vocês a ideia de implantar um modelo de gestão de custo, modelo de cálculo de custo de maneira sistêmica padronizada, para fazer gestão e que esse modelo, Márcio, possa gerar informações através dos relatórios para que você digite, infelizmente assim, você tem que digitar no ApuraSUS, o ApuraSUS não permite fazer APIs. APIs é uma forma sistêmica de ligação, sabe, Márcio? Mas onde a gente vai disponibilizar os relatórios para que seja colocado a informação lá no ApuraSUS. Tá? Então, é este o formato, aí tem até o valor que a gente sugere, por um período, para ter essa primeira camada de custo departamental, e também, mas isso é um plus, poder pegar tudo isso que você está fazendo de gestão e colocar no ApuraSUS. É assim que acontece. Tem que usar o ApuraSUS, não é isso? Tem que usar. Ele é obrigatório a ser usado. E, de novo, ele é um portal, basicamente, onde você vai colocar as informações. Né? Certo. Só que você precisa apurar as informações. Certo. E nós ajudamos vocês a fazer isso. A gente ajuda a fazer isso, está dentro da nossa ideia. Basicamente, são 4 relatórios, viu, Márcia? Se a gente quiser... Carol, você pode até... São 4 informações que são geradas pelo nosso sistema. São esses, basicamente, relatório de composição e evolução, relatório de custo direto, relatório estatístico, relatório de produção. Esses relatórios, que estão aí como uns exemplos, a Carol pode ir passando, e pode ser rápido, viu, Carol? São suficientes para que você possa tirar daqui e digitar lá no portal do ApuraSUS. Tá? É basicamente isso. Depois, se você quiser voltar lá para a CIB, Carolzinha, você pode voltar lá para o 10 ou para o 11. Tá? Só para vocês terem ideia de como funciona. E os relatórios aqui são gerados em Excel, em PDF. Então, você pode tirar dali e colocar lá. Alguns hospitais fazem isso. A PUC do Rio Grande do Sul faz isso. Hospitais do Rio de Janeiro faz isso, são nossos clientes. Tá? Porque eles também utilizam e informam o ApuraSUS. Tá certo. Bom, na hora que você estava falando aqui sobre a gestão de custo, você citou DRG e custo atrelado. E chegou uma pergunta exatamente sobre isso. Como funciona o custo por DRG? Uma pergunta da Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Ótimo. Então, os amigos, um abraço aos amigos da Santa Casa. Na realidade, Márcia, vamos entender 2 aspectos fundamentais. Né? A Planisa ela é integrada na plataforma da RG Brasil, tá? Em 2 aspectos, Márcia, e é importante deixar colocado. O primeiro aspecto, que é na camada que nós chamamos de custo departamental, onde eu apuro o custo dos leitos clínicos e cirúrgicos, ele já integra esse valor e leva para o DRG para que eu possa saber, por exemplo, o paciente devia ficar 10 dias, ficou 15. Qual é o custo de ter ficado 15? Então, eu tenho o custo do leito, do tipo de leito que o paciente ficou. Essa é a primeira integração, que nos dá uma ideia de custeio de, por exemplo, quanto o paciente ficou lá em dias, mas agora nós informamos em valor. Então, esta já é a primeira integração. E isso se dá na medida que o hospital tenha apuração de custo a nível departamental, o primeiro nível, o mais simples, e tenha o DRG implantado. Tá? Então, por exemplo, na Santa Casa, a gente já tem possibilidade de fazer isso, ok? Segundo passo, e talvez o mais importante, e que é uma vitória de alguns
de um ano para cá, onde a gente já conseguiu fazer isso em hospitais, inclusive hospitais públicos, hein? E hospitais e outros hospitais, por exemplo, como o Hospital Evangélico de Vila Velha, onde a gente tem, Márcia, o custo por linha de DRG, né? O custo no DRG, Márcia, tem uma coisa que se chama tem a complexidade, né? Os pacientes têm 4 níveis de complexidade, né? Aliás, o nome não é complexidade, eu vou me lembrar do nome certinho, tá? Mas onde a gente tem, que é o DRG refinado, o custo por linha de DRG com essas complexidades. Já temos isso hoje em hospitais em Goiás, onde eu estou. Já temos isso hoje, hospitais no estado do Espírito Santo. Mas, para isso, eu preciso ter a segunda camada do custo, Márcio, que é o custo por paciente. E aí nós temos alguns problemas mais sérios, mais complicados, né? O hospital, para isso, tem que ter o DRG implantado, claro, mas tem que ter o custo por paciente implantado. Os amigos da Santa Casa estão perguntando disso, porque isso nós estamos tratando hoje, tá? O custo por paciente. E para ter o custo por paciente, Márcio, eu preciso ter o primeiro degrau, custo departamental, para depois ter o custo do paciente. Eu vou explicar para vocês o custo do paciente rapidamente, de maneira simples. O sistema... Nós estamos com muitas perguntas aqui, viu? Pois é. Depois vocês me mandem. O sistema do hospital, ele tem que estar muito bacana, principalmente para essa segunda camada. Ele tem que estar muito bem implementado. Por quê, Márcia? Porque a Planisa vai lá dentro do sistema, os sistemas que existem, e são diversos, MV, Tazida, PD, Worldline, SPData do meu amigo Mário, vários. Eu tenho que entender lá qual é a jornada do paciente, Márcia, dentro do hospital, quanto tempo ele ficou no ambulatório, quanto tempo ele ficou no leito 1, quanto tempo ele ficou no centro cirúrgico, quanto tempo ele voltou para a UTI, todos os medicamentos que ele usou para ter o custo por paciente. Então, a Planisa implanta a primeira camada. Para implantar a segunda, eu preciso olhar a jornada do paciente. Na medida que ele vai passando pelos lugares, Márcia, eu vou custeando cada lugar que ele passou. Então, eu tenho o custo do paciente. E aí eu ligo o custo do paciente, Eduardo Agostini, com o meu DRG. E aí eu tenho o custo por linha de DRG. É isso que acontece na segunda instância. Nessa primeira instância, que nós estamos falando aqui para todos, eu estou falando de uma integração do custo do leito apenas, e não do custo do tipo do leito, e não do custo do paciente. Espero ter respondido. Acredito que sim. Pergunta do Hospital Unimed João Molevade. Quais as principais dificuldades para implantação de processos eficazes para o controle de custos? São muitos. Eu acho que se a gente... Eu queria fazer um adendo aqui. Se a gente tentar olhar, gente, hoje em dia a gente fala de um mundo totalmente digitalizado, né? Consultas online, Márcia, robôs, robô Da Vinci que faz cirurgia. A gente fala de uma tecnologia fantástica. E todo mundo sabe disso, né? Mas aí a gente tem essa mesma tecnologia na hora de implantar os custos e buscar as informações, né? Então, Carol, vai lá depois, vai lá no slide 19, para eu mostrar para vocês o que eu acredito que sejam as principais dificuldades que a gente precisa tratar, mas a gente também só vai... Pode passar, Carol, por favor. Aí, só vai conseguir entender depois de tentar implementar a questão do custo. Então, a proposta aqui é olhar um pouquinho fora da caixa, tá? E, veja, a gente tem sempre que ter na cabeça que é possível fazer mais e melhor. Isso dá trabalho. Mas, vamos então aqui abordar a possibilidade de ganhos de eficiência, especificamente, né, nos hospitais, pensando em diminuir desperdício. Por exemplo, nós temos problemas de erros assistenciais. Então, isso é um problema, né? Tem um estudo recente que dá essas métricas, onde se identificou, depois de se verificar quase 4 milhões de altas, aliás, até um pouco mais, que 53% dessas diárias consumidas poderiam ter sido evitadas, Márcia. Olha o tamanho disso. Desperdício. Né? Desperdício. Então, o processo
é fundamental para que depois eu tenha uma gestão adequada, tá? Aqui eu vou parar e vou falar para vocês, eu acho que a pergunta está mais focada nisso, qual é a dificuldade de se implantar, não foi isso? Eu acho que a pergunta, você me refaz ela, porque tem uma Pergunta é exatamente de a implantação de processos eficazes, exatamente para controlar o custo. Então, na realidade, a implantação do custo, vamos lembrar que se eu tiver a informação, aonde ela estiver, Márcia, dentro do hospital, e ela existe, a gente consegue implantar a gestão de custos. Nós temos que ter uma pessoa dedicada a isso, para que tome conta disso, né? Que seja um anfitrião, assim, da informação. Então, se a gente tiver as informações, e vamos lembrar que são 3 ou 4 origens de informação. A folha de pagamento, que é fundamental, a distribuição de MATMED e outros serviços que podem estar na contabilidade e no financeiro. Então, as origens, Márcia, não são muitas. E se eu tiver um processo, de novo, padronizado e sistêmico, e que as pessoas saibam como fazer em cima de uma plataforma fácil de utilização, esses gargalos, pessoal aí da Unimed, da onde que é, gente? A Unimed eu volto aqui, de João Molevade. João Molevade. Então, pessoal, se eu tiver isso e treinar as pessoas, eu vou ter o primeiro nível implantado. Nós temos isso na Unimed aqui, Unimed Rio Verde, aqui do lado de Goiás, está implantado. Onde se teve dificuldade, mas as informações existem e hoje é uma rotina normal. Tá? Agora, depois disso, Márcia, depois da resposta para a Molevade, o que eu queria dizer é que eu tendo isso, mesmo assim, eu vou enfrentar depois dinâmicas de problemas de operação. Esse que eu coloquei, problema assistencial, erro parece uma coisa muito forte, mas essas dificuldades assistenciais, e não é de médico, é de todo mundo. Eu não falo erro médico, é erro assistencial. Outra coisa importante que eu tenho que notar, e muitos dos hospitais que nós estamos falando são hospitais antigos, Márcio, que têm problemas de equipamentos obsoletos. Equipamentos obsoletos geram desperdício. Baixa produtividade, sinônimo de desperdício. Puxa, mas como eu vou mudar meu equipamento? É uma coisa a pensar. Deixa eu avançar para mostrar ainda nessa ideia de depois que eu apurei e passei a fazer gestão, como eu tenho que me focar em alguns aspectos. Passa um slide para frente para mim, Carol, rapidamente. Por exemplo, formação profissional. Márcia, Drauzio Varela, ele comentando, né, que os médicos não estão preparados para fazer a pergunta ou para responder para o seu paciente. Mas o senhor não precisa de mais exames. Porque a pessoa leva uma sacola de exame. Porque a pessoa se sente bem se o médico pedir exame. Puxa, mas o médico não pediu exame? E aí você tem uma fila de exames que não servem para nada. Olha aí as características que estão aí, depois a gente pode disponibilizar para vocês. 158 bilhões nos Estados Unidos. É muito dinheiro, né? Outra coisa, relação custo-efetividade. Olha que coisa, gente. As pessoas, diarreia, o que mata de gente, é incrível, né? E diarreia é um remedinho para a pessoa não morrer, as crianças para não morrer de diarreia. E morre demais. E aí eu tenho outros momentos que a ANAP nos informa de um senhor de 90 anos que esteve na UTI durante quase 2 anos, com um custo de 5 milhões. O cenário da saúde, gente, é cada vez mais escasso de recursos e cada vez mais complexo. Vamos pensar que todo mundo precisa ser atendido, mas o dinheiro é finito. Então, passa mais um, Carol, por favor. Tem aí uma outra, né? Gestão de processo, aquilo que eu te falei do estoque. Olha, Márcio, aqui nós tivemos um exemplo da Planisa. Fomos verificar a tabela de faturamento de um grande hospital que usava, por exemplo, o descartável para fazer alguns exames. Deixa eu tirar daqui que está me atrapalhando. Isso. Eletrodo descartável. Então, veja aqui, Márcia, 7 mil eletrodos foram faturados. Sabe quantos foram usados? 108. O controle ou descontrole disso
É uma loucura. Padronização de medicamento. E, por último, o sistema de gestão hospitalar, a dificuldade dos RPs, MV, Tazida, APD, Online, todos eles, SPData, na utilização da plenitude desse sistema. Isso, sem dúvida, é um componente importante no aumento do desperdício. Então, eu queria só não deixar de falar essas questões, Márcia, porque são importantes, mas eu só posso olhar para isso, precificar isso, custear isso depois que eu tiver o primeiro passo implantado. Pois não. Nosso tempo esgotou. Eu não sei se você consegue rapidamente responder a pergunta do Hospital Metropolitano de Lomberes. Para os órgãos públicos, o que se leva em consideração a data de execução da despesa, o empenho, a liquidação ou o pagamento? Deu para compreender? Para o custo, a utilização. Não é o empenho, é a utilização do recurso. Tá. O custo se dá na medida da utilização do recurso. Isso, os livros, né? O livro do Afonso de Matos, podem procurar, Afonso Matos, nossa, é isso, gestão de custo. É a utilização do recurso. Não é que eu vou precisar ou eu vou pagar quando eu utilizo. Portanto, Márcia, eu tenho que ter um controle da utilização do medicamento quando ele é dispensado por um paciente. Eu tenho que ter quanto tempo a pessoa trabalhou na UTI, quanto tempo ela trabalhou no centro cirúrgico. E não é se eu paguei ela no dia 5, é naquele mês da competência. Certo. É a utilização. É a utilização. Ô, Agostinho, nós tivemos tantas perguntas que queria te deixar no ar já um convite para fazermos a segunda etapa, pode ser? Uma segunda edição desse nosso bate-papo? Falamos e é convidado no ar. Tá, eu agradeço imensamente. Na Planisa, a gente tem uma série de pessoas que também podem estar conosco e que podem trazer insights e pontos mais técnicos, né? O professor Marcelo Carniello, meu mestre, tanta gente dentro da Planisa. Porque a gente vê que esse é um ponto assim, né, que muito complicado para as pessoas, mas que é fundamental. É fundamental, mas, então, Márcia, nós temos aqui uma oportunidade, Márcia, oportunidade de existir o recurso e que a gente comece a implementar que as pessoas mudem a cabeça. O Medside tem que mudar. E isso é a oportunidade que tem recurso para... eu achei isso é fantástico. É o Estado pagando para que você gere melhor o recurso. Então, aqui nós estamos com uma situação revestida de oportunidade e eu agradeço, Márcia. Se quiser me mandar as perguntas, marcamos à frente, a minha equipe está disponível, a Fabi, a Carol, já agradecendo a todos, tivemos aí uma audiência bem legal. Coloco aqui, Márcia, tanto o contato da Planisa quanto o meu contato, esse QR Code é o meu telefone, fiquem à vontade para falar comigo, tá? E a Planisa sempre à disposição de vocês. Obrigado. Mas já ficou o compromisso no ar de fazer uma segunda edição, Podemos fazer, e a gente, falar de toda forma, a gente vai te encaminhar essas perguntas que chegaram, mas eu acho que poder responder ao vivo e interagir com as pessoas é muito interessante. Então, eu convido vocês todos também que estiveram participando conosco hoje a ficarem ligados, porque nós vamos mandar um novo convite para uma segunda edição, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Tá certo? Obrigado, gente. Eu agradeço. Eu estou vendo aqui as pessoas, agradeço. Fico lisonjeado, mas isso é tudo fruto de uma grande equipe que nós temos na Planisa, nós temos a direção, mas quem toca a brincadeira mesmo é o nosso grupo. Eu quero agradecer principalmente a eles e a vocês que estão me dando a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. E nós agradecemos também muito a sua disponibilidade em estar conosco hoje, esclarecendo essas dúvidas. Então, muito obrigada, viu, Agostinho? Obrigada a toda a equipe aí do Agostinho que esteve com a gente. Obrigado, e para vocês que nos acompanharam, a gravação deste evento vai ficar disponível em nosso site, qualificasus.com.br. Então, nós vamos enviar a todos os participantes de hoje o link com essa gravação. E por lá vocês também vão encontrar diversos vídeos explicativos sobre o Valora, sobre o Otimiza SUS e sobre a nossa parceria. Vocês também podem seguir a nossa página no LinkedIn. E por lá nós temos novidades todas as semanas. Se a instituição de saúde que você trabalha faz parte do Valora Minas, não deixe de nos acompanhar e entender como a parceria Qualifica SUS pode ajudar você nas iniciativas do Otimiza SUS.
Me parece que esse material vai ficar disponível, então, no site do Qualifica SUS. Tanto a gravação deste evento, quanto o PowerPoint, todo esse material, todas essas telas que o Agostini mostrou para vocês, estarão disponibilizadas também no nosso site do Qualifica SUS, tá certo? Então, muito obrigada por hoje, muito obrigada, Agostini, muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Nós agradecemos.